Boa tarde. Vamos começar a terceira sessão científica. Primeiramente, então, boa tarde a todos os presentes. A gente está hoje iniciando nosso terceiro encontro da sessão científica, uma atividade que é da disciplina de estudos avançados, essa disciplina dos doutorandos. Então, tem um grupo que organiza essa sessão científica, sendo que essa em específico a gente teve a colaboração de dois grupos de pesquisa, o grupo Família em Mudança e Família e Desenvolvimento Humano, que aqui a gente já agradece a nossa parceria. E também já agradecemos a professora Ana Cecília, que é a professora da disciplina, e que nos provoca sempre nesse lugar de organizar uma sessão científica e de pensar, sobretudo, uma pergunta e um tema. Então, professora, em nome dos alunos, a gente já agradece a senhora. Então, o tema de hoje é Gênero, Sexualidade e Família. Diálogos interdisciplinares com o direito. Com esse tema, a gente tem 3 pesquisadores que vai nos dar uma tarde chuvosa e muito agradável, que é o professor Marcos Antônio Ferreira, do Nascimento, doutor em saúde coletiva, da UERJ, é pesquisador da Fiocruz, e vai falar aqui um pouco com a gente sobre gênero, sexualidade e família, problematizando a construção da paternidade em contextos urbanos. Também está chegando a professora Isabel, se chama Isabel Maria Sampaio Oliveira Lima, doutora em saúde pública pelo Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, e o tema dela é Família e Direito à Saúde da Criança e do Jovem com Intersexo. E também contamos com o nosso amigo, doutorando Enésio de Deus da Silva Júnior, que é advogado, mestre em família do nosso programa, e o tema dele é interface jurídica, interface jurídica da adoção por casais homossexuais no Brasil. Então, nossos profundos agradecimentos, como a gente normalmente costuma dizer, sei que a agenda está super apertada, ainda mais dia de chuvoso, nós agradecemos por estarem aqui presentes. Então, portanto, eu já vou dando algumas coordenadas de como a gente vai organizar a nossa sessão. Serão 40 minutos, a gente pode aumentar um pouco mais, 40 minutos para cada pesquisador para falar, Então, abriremos logo após as falas com o debate, para quem estiver presente. E o debate a gente vai fazer 3 tempos, 3 perguntas, e a gente organiza logo ao final. E essas perguntas podem ser verbal ou por escrito. Então, essa sessão tem como perspectiva, essa sessão a professora organiza e nos provoca, de destacar a interdisciplinariedade. Porque a partir do viés do tema sobre família, interagindo, no caso dessa, com o direito. Já existiram mais outras. Nesse sentido, a gente achou importante, então, salientar para os convidados, quem não é da casa, que nesse programa existem 3 linhas de pesquisa, uma delas, e todas que dialogam entre si, uma delas é a do direito, Isso porque a gente reconhece que a família, ela é objeto e sujeito de um problema de pesquisa que, antes de mais nada, tem em conta que a família é um recurso analítico que serve de suporte para pesquisa de diversas áreas. E por isso mesmo, essa provocação de sempre estar trazendo um tema que conjugue pesquisas de áreas diferentes. Então, a gente fez um levantamento no nosso banco de dados de teses e dissertações, e a gente viu que pelo menos existem 32 dissertações nessa linha de pesquisa de direito. Isso pode ter um erro para cima ou para baixo, e pelo menos 4 teses na linha do direito, pode também ter alguma falha na nossa pesquisa. Mas, sobretudo, o que é importante a gente destacar que dessas pesquisas, 2 viraram um livro, uma dissertação, que é de Enésio, inclusive ele traz aqui para a gente sortear, e de um outro aluno. Então, o que a gente vê como destaque é que temos colegas que são autores
que são utilizados já no meio acadêmico como pesquisador reconhecido, né, para ser compartilhado. E daí a gente também percebeu a interdisciplinaridade da linha do direito, que dentro dessas pesquisas, quase todas elas tinham sim citações dos teóricos, dos clássicos, como Bourdieu, Freud, Paulo Freire, Foucault, entre outros, sempre mesmo que a gente diga a linha de pesquisa do direito. Então, a gente tem certeza que essa sessão, professora, ela tenta fragmentar, né, o conhecimento, relacionando o que é conhecido, o que quer ser conhecido, que é a família, com os saberes, e aí principalmente com as categorias, que hoje é gênero, né, paternidade. E aí a gente tem certeza e tem muita lucidez que essa sessão científica nos leva a refletir coisas sobre direitos humanos, saúde, paternidade. Então, essa é a nossa contribuição inicial. Agora, convido, por favor, o professor Marcos para iniciar. Enésio, se você puder já sentar aqui. Quando a professora Isabel chegar, eu já... Então, o senhor fica à vontade? Quando tiver 20 minutos, eu digo ao senhor, depois mais um. Tá certo. Temos uma sala cheia para um dia tão chuvoso quanto o de hoje. Queria começar agradecendo o convite, agradecendo a Hannah, que através dela, né, eu pude estar aqui hoje, participando dessa sessão científica com vocês. E queria um pouco... eu fiz uma fala muito informal, na verdade, pensando mais numa conversa dialogada mesmo, né? A ideia da gente conseguir estabelecer um diálogo. E queria contar um pouco da minha própria trajetória como pesquisador, né? Como é que eu chego até essa mesa, nesse momento, aqui, hoje. Porque eu não tenho uma trajetória necessariamente linear, mas eu acho que é importante saber de onde eu falo, né? De que lugar eu falo, né? A minha primeira formação é engenharia, então eu sou engenheiro de formação. Fiz engenharia nos anos 80 do século passado, isso tem um certo peso, né? Nos anos 80 do século passado, um curso eminentemente masculino. Éramos uma turma com 40 alunos aproximadamente, dos quais só tínhamos 4 mulheres naquele momento se formando em engenharia. Isso não acontecia por acaso, né? Trabalhei 10 anos como engenheiro, trabalhando muito com população masculina, né? Então, os meus pares, não somente na engenharia, sejam eles operários, fossem eles meus colegas de profissão engenheiros, também em sua grande maioria homens. E eu tive a oportunidade, ainda nessa década de 80 do século passado, de participar de um dos primeiros grupos de homens lá no Rio de Janeiro, onde eu moro, onde eu trabalho. Era um grupo de homens que absolutamente não tinha uma pretensão de ser um grupo institucionalizado, mas tinha sim a pretensão de ser um espaço de diálogo, discussão, reflexão, seja o nome que a gente quisesse dar, sobre essa tal nova masculinidade, ou esse novo homem. E olha que eu estou falando isso tem mais de 30 anos, tá, gente? Então esse novo homem que é tão decantado, ele já não é tão novo assim, né? Isso já tem toda uma trajetória acumulada, eu vou falar um pouco sobre isso mais adiante, mas assim, só para pensar que muitas vezes eu escuto isso, não, porque a gente hoje está falando sobre um novo homem, ou uma nova paternidade, ou uma nova forma de ser, ou novas famílias, quando na verdade isso não surge assim pelo estalar dos dedos, né? Isso surge através de um processo, né, social, cultural, que a gente vai ter oportunidade de conversar um pouco mais ao longo dessa fala. E esse grupo foi um divisor de águas na minha vida, né? Eu tinha 19, 20 anos de idade, e que me fez pensar muita coisa, inclusive durante o meu próprio curso da engenharia, como eu me localizava ali, né? De que lugar eu falava, né? Saio da faculdade de engenharia com a certeza de que eu não seria engenheiro o resto da vida. Mas como também não sabia exatamente o que fazer naquele momento, tive a oportunidade de
ter muitos contatos com o Instituto de Psicologia da universidade onde eu estudava. E isso também foi transformador para mim, né? Minha comadre, hoje minha comadre, enfim, naquela época minha amiga, fazia psicologia na mesma universidade, e aí regresso eu para a universidade agora para fazer psicologia, um curso eminentemente feminino. Então eu tive duas experiências na graduação diametralmente opostas, né? Assim, de estar num curso masculino com uma minoria de mulheres, de estar num curso de mulheres com uma minoria de homens, né? E nem éramos tão minoria assim. Éramos 10 homens numa turma de 40, então já tinha assim, um certo 25% dos estudantes eram homens, mas ainda um curso fortemente feminino. Acabou de sair uma pesquisa do Conselho Federal de Psicologia, ano passado, sobre quem são as psicólogas do Brasil, né, e 89% do corpo de psicólogos brasileiro são mulheres, né? Temos 11% de homens. Então a minha turma era mais ou menos representativa desse universo naquele momento. Quando eu fui para a psicologia, eu já tinha clareza de que eu queria trabalhar com homens, né? Que aquele mundo masculino me chamava muito a atenção. E dentro desse mundo masculino, a gente vai encontrar alguns autores que vão meio que mapear um certo contexto de linhas temáticas do trabalho com os homens, não somente no caso brasileiro, mas também internacionalmente, né? E aí você tem 3 grandes vertentes de olhar para essa questão da masculinidade. Uma delas é a questão da sexualidade. Então, né, a sexualidade masculina acaba sendo algo, né, um tema muito caro aos estudos sobre homens. A outra questão é a questão da violência. Então a gente tem, né, quase uma relação direta entre masculinidade e violência. Basta a gente ver a nossa população carcerária brasileira, né? Ela expressa isso de maneira muito contundente, né? A gente tem aí cerca de 95% da população carcerária brasileira é formada por homens. Isso se repete nos adolescentes em conflito com a lei, por exemplo. A gente tem um número também muito semelhante. E o terceiro é a paternidade. Então a gente tem, na verdade, esse tripé aí de temas. Claro que eles não esgotam a possibilidade de temas de trabalho com homens, mas são 3 temas que favorecem aí o interesse e as pesquisas em torno dessa população. Por que trabalhar com homens, ou por que investigar homens, ou por que pesquisar masculinidade, né? Muita gente me pergunta isso. Eu achava que tinha uma certa lacuna, né, se a gente pensa a categoria de gênero, né, o conceito de gênero como um conceito relacional, né, mas muito fortemente ancorado nos estudos sobre mulheres, né? Então a gente vai ver, né, por toda a questão dos estudos feministas, a gente entende por que isso acontece. A gente tinha várias linhas de pesquisa sobre mulheres, mas a gente tinha naquele momento muito pouca gente no Brasil falando sobre homens. E falando sobre sexualidade do ponto de vista do masculino, ou falando sobre paternidade do ponto de vista do masculino, ou falando sobre violência do ponto de vista do masculino. Daí o meu interesse de trabalhar não somente como pesquisador, mas também como alguém que pudesse, como dizia Cristiano hoje, para mim, né, sair dos muros da universidade e também fazer coisas no nível das comunidades, enfim, né? Eu termino o curso de psicologia muito impregnado por essas ideias. Nesse momento, a gente tinha no Rio de Janeiro uma pessoa que vai ser um dos pioneiros de trabalho com homens no Brasil, que se chama Sócrates Nolasco, que é um psicólogo carioca que nos anos 80 escreveu sua dissertação de mestrado sobre a identidade masculina de homens de classe média no Rio de Janeiro. E eu tive a sorte, né, a oportunidade de ter Sócrates como interlocutor muito próximo a mim durante bastante tempo. E já fiz a minha monografia de graduação sobre o tema da masculinidade. Na verdade, uma ideia que me surgiu naquele momento era tentar compreender como é que os homens estabeleciam vínculos de intimidade. Então eu fui trabalhar com a categoria de intimidade para pensar o que significa para um homem ter intimidade com uma mulher
ou ter intimidade com outro homem, né? Como é que essa categoria ela se operacionaliza dentro dessa subjetividade masculina, dentro desse mundo masculino? Quando eu decidi entrar para a academia e fazer o mestrado, eu tinha clareza de que o meu caminho ainda seria trabalhar com homens e com o tema da masculinidade, né? E eu tive a sorte de cair no instituto. Eu fiz mestrado e doutorado no Instituto de Medicina Social da UERJ, que é um instituto muito reconhecido, principalmente pelo seu trabalho em gênero, sexualidade e saúde. E aí me aprofundar, porque era uma coisa que eu não tinha visto na minha graduação em psicologia, por exemplo, de todos os estudos sobre gênero e sexualidade, né? Muito mais do ponto de vista das ciências sociais do que exatamente do ponto de vista da psicologia. Então, eu sou um psicólogo que tem uma relação de muita proximidade com as ciências sociais, né? Eu acho que é um diálogo extremamente frutífero, tanto para um quanto para outro, né? Eu não sou um cientista social, né? Tenho clareza disso, mas eu dialogo fortemente com as ciências sociais, né? Elas são uma ferramenta extremamente interessante para mim, uma disciplina, um conhecimento extremamente interessante para pensar uma série de coisas, principalmente se a gente pensa no tema gênero, sexualidade, família, masculinidade, paternidade. E por essas coincidências da vida, eu acabo ingressando numa ONG que se chama Instituto Pro Mundo, que é uma ONG do Rio de Janeiro, na qual eu trabalhei durante 11 anos, e aí sim com projetos de intervenção social, né, principalmente ligados ao âmbito da psicologia comunitária, principalmente ligado ao âmbito da psicologia social, trabalhando com jovens em favelas cariocas, né? Então, basicamente, eu trabalhava com população jovem. Isso também vai ser um divisor de águas, porque aí eu tomo contato, e aí eu quero chegar na questão da família, como é que ela aparece para mim, muito com um tema que não seria o meu tema inicial, né? Muitas vezes a gente tem a ilusão de que a gente escolhe o tema, né? Muitas vezes eu acho que é o tema que escolhe a gente, né? A gente tropeça nele, ou ele tropeça na gente, e isso acaba realinhando as nossas direções, que era o tema da violência. As favelas cariocas, elas são muito conhecidas e reconhecidas, né? A gente tem hoje Babilônia Pacificada como novela das 9 na Rede Globo, mas eu estou falando de uma época pré-pacificação, com todas as aspas também da pacificação, mas enfim, em que você tinha nessas localidades um alto nível de violência comunitária. Fosse violência por conta do tráfico, fosse por violência policial, né? Essas duas forças estavam ali coexistindo naqueles espaços. Mas elas não coexistiam somente no âmbito comunitário, elas coexistiam também no âmbito doméstico, né? Então, trabalhar com jovens em favela era, entre outras coisas, não somente trabalhar a questão do tráfico de drogas ou da polícia, né? Questões mais macro ou questões mais estruturais. Era também trabalhar a violência que acontecia dentro do espaço doméstico, dentro da família. Então, eu chego ao tema da família pela violência, né? Trabalhando com o tema da violência intrafamiliar, né? Família que pode ser um locus do afeto, pode ser o locus da proteção, pode ser o locus da segurança, mas ele também pode ser o locus da violência, ele pode ser o locus da insegurança, ele pode ser o locus da desproteção, né? Estamos falando do final da década de 90, início dos anos 2000. Uma época que é uma época anterior à Lei Maria da Penha. Então a gente ainda não tinha esse referencial, né, legal de proteção às mulheres em situação de violência. Quase todos os rapazes com os quais eu trabalhava, e eu trabalhava com um grupo de adolescentes masculinos, né, trabalhava basicamente com um grupo de homens, me fazia pensar a todo momento que a violência era um repertório construído, né? Era um repertório construído não somente no seu âmbito familiar, mas também no seu entorno comunitário, né? Violência é uma linguagem, né?
E é uma linguagem que é apropriada por eles, decodificada por eles e expressa no seu cotidiano, nas suas relações interpessoais. Violência é uma linguagem masculina também, né? Não é à toa, se a gente pensa se a gente para pensar, por exemplo, né, vocês já viram dois homens se cumprimentando, se abraçando, né? Quanto mais forte a pancada nas costas, mais é um sinal de afeto em relação ao outro. Mas esse afeto é um afeto violento. Violento no sentido de expressar. É uma forma que eu tenho de expressar afeto, né? Eu não posso expressar afeto por outro homem de uma maneira muito delicada, porque eu vou ter a minha masculinidade questionada, né? Colocada aí entre muitas aspas, interrogada. Era uma linguagem que eu via que a todo momento ela era muito apropriada por esses meninos e de uma maneira muito contundente e naturalizada. Então, um dos meus trabalhos com eles era desnaturalizar esse repertório, né? Vamos nos abraçar sem precisar, né? O tato aqui, o pulmão parece que vai sair pela boca, né? A gente não precisa disso, né? Vamos começar a nos olhar, vamos começar a nos beijar, inclusive, né? Então, é muito interessante, porque é um grupo que eu tenho acesso até hoje, e onde eles me encontram, a primeira coisa que eles fazem é me abraçar e me beijar, né? Então, assim, é aprender outros repertórios de interação para além daquele repertório exclusivo da questão da violência. Todos eles tinham uma história de violência doméstica, né? Causada pelo pai, pelo padrasto, causada pela mãe, pela madrasta, né? Para também não pensarmos que isso é um atributo tão somente feminino, masculino, mas também pode ser um atributo feminino, que fazia com que muitas vezes esses rapazes, eles tinham seus pais ou já mortos, ou presos, ou simplesmente nunca tinham existido, né? Não estavam nesse cenário. Isso foi interessante para eu começar a pensar no meu primeiro projeto de pesquisa para o mestrado, naquele momento, que era pesquisar homens autores de violência contra a mulher. As pesquisas sobre violência naquele momento retratavam muito, né, as mulheres vítimas de violência doméstica, né? Sempre questionando a história da vitimização, né? Questionando, né, as redes de apoio que essas mulheres tinham, né, a relação entre violência e saúde, como é que ela se dava, as implicações psicológicas, sociais, econômicas da questão da violência, mas pouco parava-se para pensar por que esse homem bate, né? O que ele quer dizer quando ele bate. Eu não estou aqui em momento algum, né, e eu tenho que explicar isso sempre, porque muita gente acha, então você está dizendo que eles são pobres coitados, na verdade eles são os agressores, eles são os violentos? São. Eu estou tentando entender por quê. Estou tentando entender como se dá esse processo. Eu não estou desresponsabilizando esse homem pelo seu ato de agressão cometido, não. Mas eu achava que era necessário e importante que a gente colocasse isso na pauta de discussão também. E aí eu começo o meu grande tema de trabalho, na verdade ao longo desses anos tem me acompanhado muito, que é o tema da violência intrafamiliar. Era tentar entender que esse homem agressor, ele não somente é agressor, ele é outras coisas também, né? Ele é trabalhador, ele é pai, ele é irmão, ele é filho, né? Uma das coisas que a gente consegue perceber no trabalho com os homens autores de violência, que grande parte, para não dizer quase a totalidade deles, foi vítima de violência quando criança. E assistiu violência do seu pai contra a sua mãe, ou do seu padrasto contra a sua mãe, quando crianças, né? Isso é recorrente, não somente na minha pesquisa, mas enfim, várias pesquisas vão indicar isso. E aí eu volto a dizer, né, a violência como uma linguagem apreendida e totalmente, muitas vezes, né, naturalizada, e no nosso caso brasileiro, principalmente latino-americano, se a gente quiser colocar, uma violência que ela muitas vezes é banalizada e muitas vezes ela é legitimada. Quando eu digo banalizada, eu digo que muitas vezes essa questão da violência ela acaba sendo desqualificada como se determinados atos não fossem violentos.
Né? Então, quando uma mulher diz para mim assim, Marcos, mas assim, meu marido só me empurrou. Foi só um empurrão. Um empurrão não é violência. Ele podia ter pego uma faca, ele podia ter me dado um soco. Seria muito pior. Né? Então você banaliza determinados atos. Eu estou falando de uma questão física, tá? Não estou nem entrando na questão da violência psicológica, que isso então é mais complicado ainda, né? Então você gritar, insultar, humilhar, muitas vezes não é percebido como violência. Isso é um dos desafios que a gente tem quando se trabalha com violência, que todo mundo tem um conceito de violência e não necessariamente a gente está falando sobre a mesma coisa. Né? Então, assim, é um pouco colocar isso como algo a ser pensado. E outro legitimado, né? Isso a gente assistiu aqui no Brasil, nos anos 80, né? Os crimes de honra, né? Eu tenho direito de matar para limpar a minha honra, né? Lavar a minha honra com sangue, se assim preciso for. Então, isso são figuras que apareceram, inclusive no âmbito do direito, que isso, né, foi acionado em alguns momentos. O caso do Dock Street é um caso exemplar, né, e o quanto o movimento de mulheres teve um papel extremamente importante, né, para desqualificar o primeiro julgamento dele, levá-lo ao segundo julgamento. A própria questão da materialização da Lei Maria da Penha, né, a gente precisou ter Maria da Penha perdendo seus movimentos, paraplégica, em função de uma tentativa de homicídio que na verdade era um ápice de uma história extremamente violenta, torturadora, enfim. Nem sempre trabalhar com família é fácil, viu? Os temas não necessariamente são... Tem o seu lado lúdico para alguns temas, mas realmente no tema da violência ele é um tema espinhoso. Paralelo a isso, né, por isso que eu digo que não é linear a minha trajetória, paralelo a isso, eu trabalhava com adolescentes, né? E aí foi muito interessante, porque trabalhando com um grupo de 15 rapazes, que eram a tentativa de torná-los promotores de saúde dentro da comunidade onde eles moravam, dos 15, 8 ficaram grávidos em 6 meses. A gente brincava da epidemia de gravidez que aconteceu naquele cenário. E a gente teve 8 pais adolescentes. O tema da gravidez na adolescência, ele ainda é um tema muito controverso, né? Controverso no seguinte sentido, né? Todo mundo acha que é um problema. Ponto. E não pensa para pensar exatamente sobre o que é esse problema, se é que é um problema, e para quem é um problema, né? Gravidez na adolescência, grande parte das vezes, se materializa na figura de uma adolescente grávida. Então a gente pensa na menina que ficou grávida, né? Olha só, ela tem 14 anos, ela tem 15 anos, ela tem 16 anos. Possivelmente ela está grávida de um outro adolescente. Às vezes não. Mas na grande maioria das vezes, é uma adolescente como ela. Onde está esse sujeito? Ninguém sabe, ninguém viu. Ninguém fala sobre ele. Então a gravidez na adolescência, ela é naturalizada como uma questão feminina. É ela que fica grávida. Olha só. O que eu tentava trazer... Obrigado. O que eu tentava trazer nesse trabalho era justamente também desconstruir essa visão de que a gravidez na adolescência é um problema exclusivamente feminino, né? Mas que a gente tem, na grande maioria das vezes, um outro adolescente envolvido nessa história, e que ele é totalmente invisibilizado. Ele é invisibilizado na escola, ele é invisibilizado nas próprias decisões familiares, né, sobre levar essa gravidez adiante ou não. A ideia, principalmente em camadas populares, de que o mundo acabou, não me parece tão plausível assim. O mundo se reorganiza, ele não acaba, ele fica diferente. Se melhora e se piora, não tenho bola de cristal para saber como seria se não tivesse sido. Então, né, mas que ele se reorganiza, né? E aí você tem todos os laços, tem uma família estendida, tem os avós, tem madrinha, tem tios, enfim, né? Você tem toda uma questão familiar mais estendida que vai dar conta daquela gravidez ali naquele momento. Para mim foi muito interessante
a partir desse trabalho, ver que muitas das vezes, coisas que não tinham sentido para esses meninos, passavam a ter sentido. Escola, por exemplo. A escola, que era um lugar chato, que era um lugar que não tinha nada a ver, que eu estou perdendo meu tempo. A ideia de que ia ser pai e a ideia de que precisava sustentar essa criança e a ideia de que eu precisava arrumar um emprego XYZ fazia com que a escola ganhasse um novo sentido. Eu preciso terminar o ensino fundamental porque eu preciso fazer o ensino médio, porque eu preciso de um trabalho melhor do que o que eu tenho agora. Eu preciso ter um trabalho formal porque eu quero sair da informalidade. Então, por isso que eu digo, né? Esse tipo de questão, ela de fato é reorganizadora, reorganiza. Nem sempre numa trajetória tão bonitinha aqui que eu estou contando, mas de fato ela é um evento reorganizador da vida dessas famílias, né? Tanto da família da menina quanto da família desse garoto. Falar sobre paternidade implica uma série de coisas, né? E aí eu vou já de fato entrar no tema, né, de problematizar a construção das paternidades, né? E eu coloquei isso no plural propositalmente, que é pensar que a paternidade ela não se dá somente pelo vínculo afetivo e subjetivo na formação de uma família, né? Mas a gente tem questões estruturais onde esse evento está ancorado, né? Falo, por exemplo, licença paternidade. Licença paternidade no Brasil, e temos licença paternidade, porque tem países em que isso não existe. A licença paternidade ela nunca foi pensada como um momento de cuidado do bebê. Ela foi pensada para esse homem ter um tempo de ir ao cartório, registrar essa criança que nasceu, trazer a mãe da criança para casa e acabou ali. Então, a Constituição de 88, ela nos brinda com essa ideia da licença paternidade de 5 dias consecutivos, tá, gente? Se nasceu na sexta-feira, o sábado e domingo conta também. Segunda, terça, quarta, voltou a trabalhar. A gente não pensa nessa estrutura social, nessa estrutura política, nessa estrutura econômica, de que a licença é um direito, né? A gente não tem, no caso do Brasil, a ideia da licença parental, né? Uma licença em que pai e mãe podem dividir, podem decidir como ela vai ser usada, como você tem em alguns países, né? Canadá, por exemplo, você tem isso, nos países nórdicos, Suécia, Noruega, Finlândia, todos esses países trabalham com a ideia da parentalidade, né? Eu não tenho uma licença maternidade, eu não tenho uma licença paternidade, eu tenho uma licença parental. Essa licença parental pressupõe algumas coisas, né? Um período pós-parto é um período para a mãe, o restante da licença é negociado entre o casal, né? Quem vai tirar que tempo, quantas semanas, quantos meses, né? Então, falar em paternidade não é só falar nessa questão subjetiva do desejo de ser pai ou da concretude disso na formação de uma família, né? É falar também de sistemas sociais, sistemas econômicos, sistemas políticos, aonde isso está ancorado, né? Se a gente tem hoje uma licença maternidade de 180 dias, ela não foi geração espontânea, né? Ela foi fruto de muito empenho, de muita luta, né? De muito debate, de muitas resistências, né? Mas ela está aí hoje garantida, né? A gente não tem o mesmo debate em relação à licença paternidade, né? Nada se fala sobre isso. Mas a gente tem alguns movimentos, ainda que tímidos, nessa história, né? Então, em alguns estados a gente tem, no caso dos funcionários públicos, a possibilidade de uma licença de até 30 dias. A gente tem algumas empresas que já fazem isso, da iniciativa privada, mas são poucas. Na verdade, a gente não tem ainda um debate, eu acho que é uma coisa pendente que a gente tem, né? Eu, junto com outros colegas, fundamos aqui no Brasil, em 2001, a Rede de Homens pela Equidade de Gênero. A REG
tem a ideia, entre outras coisas, nosso grande tema foi o tema da violência contra a mulher. O nosso primeiro grande tema foi o tema da violência contra a mulher, que era pensar a mobilização de homens pelo fim da violência contra a mulher, muito baseado na ideia de uma campanha do Canadá. Então a gente trouxe isso para cá. Nosso segundo grande esforço foi em relação à licença paternidade, quer dizer, era conseguir pensar fóruns de discussão sobre a importância e o direito que esse homem teria de ficar e participar, né, do nascimento do seu filho. Né? Uma das coisas que a gente fazia muita questão de divulgar era o direito ao acompanhante na hora do parto, né? Porque é uma lei que muitos hospitais ainda não cumprem, né? Alegando falta de condições. Eu dava esse exemplo hoje para a Hannah e para a Cristiane, dizendo a maternidade escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é uma maternidade escola, não permite que o pai esteja presente na hora do parto, por exemplo, que o pai atrapalha. Isso é muito propalado, né? Ele não vai aguentar, ele vai desmaiar, vai cair, vai dar trabalho, alguém vai ter que socorrer, né? Tem todo um folclore em relação a isso. E o argumento utilizado é muito o argumento de que não temos espaço físico para vamos constranger outras mulheres que estarão na sala de pré-parto, etc, etc, etc. Não aguenta. Como as coisas são flexíveis. Mas se a gente relaciona a questão da paternidade com a masculinidade, paternidade ela também é um símbolo de virilidade, né? De virilidade, de potência, né? Ela tem atributos muito específicos dentro do âmbito da masculinidade. Então, me saber potente, reprodutor, viril, né? Ter um filho biológico, ele tem uma insígnia, né? Ele tem uma marca valorativa muito grande. Não estou dizendo que não tenha também para as mulheres, tá? Porque também tem. Mas caminham por veredas opostas nesse sentido, né? A paternidade, ela, de alguma maneira, poderia comprovar um certo estatuto de virilidade e de masculinidade, né? E aí você vai ter uma série de estudos, se vocês quiserem, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas a paternidade, conforme ela é socialmente e culturalmente estabelecida, ela está muito, muito focada à heterossexualidade, né? Então, ser pai significa, entre outras tantas coisas, ser heterossexual. Nem todos os homens são heterossexuais, né? Isso quer dizer que eles não podem ser pais? E aí vem a minha outra vertente de trabalho com família, que é trabalhar... no Rio de Janeiro existe um instituto chamado Instituto NOS, que é um instituto de terapeutas de família, então são todos psicólogos, psiquiatras, que trabalham, muito conhecido e reconhecido pelo seu trabalho na área de violência doméstica. Então trabalha tanto com grupos de mulheres vítimas de violência, quanto com grupos de homens autores de violência. E a gente foi... eu sou colaborador do Instituto há muitos anos, e a gente foi Instituto NOS, N-O-O-S, que é uma palavra grega que significaria mente iluminada, né? Seria uma forma de iluminar a mente. A gente foi interpelado para fazer uma primeira tentativa de trabalho com famílias homoparentais. Na verdade, trabalhar com a questão da homoparentalidade, trabalhando tanto com mulheres quanto com homens. E foi um desafio dos mais interessantes, né? A gente teve... E aí o que eu quero contar e trazer para vocês não é fruto de uma pesquisa, né? É fruto de uma intervenção. E são reflexões minhas, pessoais, sobre essa intervenção.
né, que me levam a pensar algumas coisas. Bem, primeiro, que para mim já era muito claro, né, tanto a maternidade quanto a paternidade, elas estão muito ancoradas numa ideia da heterossexualidade, né? Mas a gente tem mulheres lésbicas e homens gays, sem falar nos travestis, sem falar nos e nas transexuais, que também têm desejo de ter filhos. Então a gente abriu um grupo, que era um grupo, não se pretendia ser um grupo terapêutico, mas era um grupo reflexivo, sobre questões relacionadas à paternidade, maternidade e família, para casais homossexuais, tanto de homens quanto de mulheres. A gente teve uma procura enorme de mulheres. Essa é a primeira diferença. Então tivemos um grupo muito grande de mulheres interessadas e tivemos pouquíssimos homens interessados. Isso não difere de outros tantos grupos de intervenção com homens e mulheres heterossexuais. Você vai ter muito mais mulheres interessadas em discussões sobre sexualidade, família, maternidade, do que homens interessados nos mesmos temas. Então, até aí, nenhuma novidade estrito sensu. Me chamava a atenção, no caso das mulheres, o imperativo da maternidade biológica. Todo mundo queria engravidar, parir, amamentar, nos mais diversos arranjos, inclusive, né? Desde que vou fazer uma associação com um amigo gay que também quer ser pai, e aí a gente vai fazer uma aliança, ou partir, que era o que a grande maioria fez, para as tecnologias reprodutivas, né? E aí vamos pensar em fertilização, inseminação como possibilidades, né? O óvulo de uma, o útero da outra, enfim, aí as miscelâneas são as mais variadas. Idade aproximadamente em torno dos 26, 27, 28 anos. Isso também me chamava a atenção, porque eram mulheres muito jovens, que já tinham uma certa história de união conjugal com a sua companheira, né? Às vezes de 3, 5, 6 anos, e que já queriam ter filhos. Então a gente abriu um grupo em que elas já podiam ser mães ou não, né? Tinham aquelas que estavam planejando, tinham aquelas que já tinham passado por isso, né? Banco de esperma nacional, banco de esperma internacional. Coisas que eu, por exemplo, não tinha a menor ideia de que estaria na pauta de discussão, mas isso estava na pauta de discussão e me explicavam por quê. O que eu quero chamar a atenção? 3 pontos que eu acho que são importantes, né? Primeiro, uma apropriação do discurso médico super interessante, né? E eu que venho da área de saúde coletiva, para mim é muito interessante ver como as pessoas se apropriam de um certo jargão e de um certo linguajar médico. E o outro do direito. Então todo mundo era ali especialista em reprodução humana, especialista em direito de família. Era um negócio impressionante. E eu acho que isso tem a ver com sua própria condição, né? Eu preciso me respaldar de diferentes maneiras, né? Seja através do discurso biomédico, seja através do discurso jurídico, né? O imperativo da maternidade biológica, que estava ali considerado, estava ali presente, todas elas queriam. A gente teve uma mulher, por exemplo, que passou por 8 abortos. Foram 8 tentativas de fertilização que não vingaram. Então ela tinha uma história de 8 abortos. Então ela passou toda a década, dos 30 aos 40 anos, tentando engravidar, não conseguiu, e partiu para adoção. Havia projetos mistos, né? Pessoas que queriam ter filhos biológicos, mas também queriam ter filhos adotivos. Isso estava ali colocado. Mas o imperativo da maternidade biológica, eu acho que ele era muito mais forte, estava muito mais presente. Ele sempre era considerado, né? A adoção ela acontecia quando isso não era possível. E em poucos casos isso se dava de fato como projeto de vida, né? Eu quero, além desse filho biológico, ter um filho adotivo. No caso dos homens, a coisa era um pouco mais complexa, ou mais simples, dependendo do ponto de vista. Conseguir um útero solidário,
barriga de aluguel é proibido por lei no Brasil, né? Então, assim, a gente não tem essa possibilidade, em termos legais, né, de alugar um útero, pagando por ele, né? Então, o Conselho Federal de Medicina tem uma normativa, ele dá todas as diretrizes, como é que pode ser esse útero solidário, né? O que complica muito mais, no caso dos homens, a ideia de ter um filho biológico. Então, para eles era muito claro que o caminho era a adoção, né? E todos eles partem para a história da adoção. Na verdade, como um dos homens dizia, é uma gravidez sem parto previsto. Esse parto pode acontecer em 6 meses, em 1 ano, em 3 anos, em 5 anos, enfim. Diferentemente das mulheres, os homens chegavam aos 50 anos. Isso talvez tenha sido a coisa que mais me chamou a atenção. Porque se eu tinha no grupo de mulheres a partir dos 28, 27, e aí mulheres a partir dessa idade, durante 30, 35, 40 anos, pensando em ter filhos ou já com filhos, os homens começavam a pensar nessa questão já por volta dos seus 45, 50 anos. Estou falando dos homens que ali estavam presentes. Tá? Razões bem masculinas as suas justificativas, né? Eu tenho que ser um bom provedor. Para isso eu tenho que ter uma situação financeira estável, né? Então todo mundo já tinha casa, todo mundo já tinha carreira, todo mundo já tinha estudado, todo mundo já tinha emprego. Essa era a justificativa que acontecia. E que ela não seja válida, eu acho que sim, eu acho que, né, caminha por aí. Mas a fala de um homem me colocou uma certa pulga atrás da orelha, isso ainda vai ser objeto de uma pesquisa futura. Não foi de uma pesquisa passada nem presente, mas eu acho futura, que é uma certa perda de valor no mercado sexual masculino para os homens homossexuais, a partir dessa idade. Então ele dizia assim, bem, né, já aprontei tudo que tinha que aprontar, já fiz tudo que tinha que fazer, do tipo, agora ninguém me ama, ninguém me quer, eu tenho que ter outro plano de vida, e aí ter um filho acabava surgindo como um projeto de vida nessa idade. Pode ser? Pode, eu acho que é uma outra explicação, não necessariamente a única, né? Mas que me chamou sempre a atenção o fato de serem homens muito mais velhos, né? Ou começarem a pensar numa paternidade a partir de uma idade muito superior à das mulheres, isso é algo que eu tenho aí um ponto de interrogação ainda. Pendente. E outro, como parte do Centro Latino-Americano, uma das minhas filiações, eu tenho 2 filiações institucionais, uma no Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos, da UERJ, que é o CLAN, e outra como pesquisador, professor da Fiocruz. Nessas duas, a gente tem, no caso do CLAN especificamente, né, uma vinculação muito grande com o ambulatório de sexualidade do Hospital Pedro Ernesto, que é um dos lugares onde se faz o processo transexualizador no Brasil. Né? No caso do Rio de Janeiro, é no Hospital Universitário da própria UERJ. Que era a questão dos homens e mulheres transexuais com filhos. Né? Um dos principais nomes dentro dos estudos sobre masculinidade é hoje uma mulher transexual. Então, ele nasceu homem, ele casou, ele teve filhos, né? Ele tem uma filha, na verdade, e ele faz a sua transição, hoje ela faz a sua transição aos 65 anos de idade. Hoje ela é uma mulher transexual de 72 anos, em que ela é australiana, e teve aqui, faz um mês, mais ou menos, no NEI, para dar uma palestra. Raymond Connell. E eu estava numa mesa de bar com a filha dela, e foi muito interessante porque a filha tentava explicar para uma pessoa dessa mesa, dizendo assim, ela é meu pai. E a pessoa olhava, não, tem um erro de tradução, né? Porque ela não pode ser seu pai. Tem um erro de gênero, a pessoa disse exatamente isso, tem um erro de gênero, né? Porque ela não pode ser seu pai. Mas ela é meu pai.
Aí a pessoa achou que era o inglês mesmo, que ela não estava entendendo, que era um problema idiomático. Não que não seja, num certo sentido. O quanto, para falar de paternidade hoje, a gente pode ter uma mulher transexual pai, né? Por exemplo. Né? Pode ter um homem transexual mãe, né? Ou outro nome que a gente dê a essas novas categorias. A gente também pode inventar outras categorias, né? Então, era um pouco disso que eu queria, né? Quando eu falei de problematizar a construção das paternidades, essa linearidade entre gênero, orientação sexual, identidade de gênero, que levam a uma certa configuração de paternidade, ela tem sido extremamente questionada e desconstruída, sobretudo se a gente pega nos últimos 10 anos. Né? Então, ela é meu pai, é uma frase que absolutamente não faria sentido, ainda não faz sentido para muita gente, mas enfim, não faria sentido se você pega 15 anos atrás. Né? Seria uma frase realmente deslocada. Né? Hoje, perfeitamente possível, perfeitamente plausível. Né? Essa desnaturalização, como eu chamo, né, da paternidade e da heterossexualidade, como se fossem coisas que andassem juntas, não necessariamente andam juntas. Né? Eu posso ser heterossexual e não ser pai, por exemplo, eu posso ser homossexual e ser pai, eu posso ser homossexual e não ser pai, enfim. Na verdade, eu tentei fazer aqui um certo mosaico de coisas para tentar colocar para vocês o quanto essa questão da paternidade, estrito senso, ela é muito complexa, né? Porque ela passa por uma série de questões. Né? Ela está ancorada na questão da sexualidade do gênero, embora muitas vezes isso não esteja tão presente nas reflexões sobre paternidade. Né? Eu acho que isso é uma coisa que precisa sempre ser enaltecida. Ela passa por um tema super espinhoso, que é o tema da violência. Né? E eu não falei sobre a violência contra as crianças, né? Porque isso aí é um outro cenário, fica para uma próxima vez. Mas, na própria relação de conjugalidade, quando há violência, isso tem um efeito enorme no âmbito da família nuclear, da família mais extensa, mas sobretudo nas crianças. Né? Isso vai ter um efeito extremamente grande. E pensar, né, nessas novas possibilidades aí de paternidades e maternidades, e, né, já tem gente falando sobre transpaternidade, transmaternidade, né, para se referir especificamente à questão das pessoas transexuais. Acho que é um campo enorme de trabalho, né, acho que é um campo extremamente desafiador, né, e desafia também certas lógicas que a gente tem. Né? Quando eu falo a gente, não somente a gente aqui, mas com a sociedade como um todo tem, né? Com o qual a gente ainda precisa lidar. Né? E também não pensar que isso só existe do ponto de vista do indivíduo, mas tem uma questão que ela é macro, que ela é estrutural, por exemplo, né? Eu trouxe a licença paternidade, que ela também precisa ser vista e ser pensada. Né? Licença paternidade, ela não é nenhum consenso, por exemplo, entre movimentos de mulheres. Muita gente acha que a ampliação da licença paternidade vai ser um ônus para as mulheres, porque ele vai passar mais tempo em casa de férias. Eu já ouvi isso muitas vezes, né? Ao invés de eu cuidar de uma criança, eu vou ter que cuidar da criança e do marido, que vai estar aqui um mês me enchendo o saco. Não quero. Então, para vocês verem que isso não é linear, né? Você vai ter opiniões muito, muito diferentes em relação a isso, né? Tem uma história de paternidade super bonita para contar. Pode contar. 2 minutos, mas eu acho sempre muito bonito. Isso está no YouTube, vocês têm acesso, que é a história do Luiz Henrique. Luiz Henrique é um colega muito querido do Rio de Janeiro, que foi pai não numa relação de conjugalidade, ele não era casado, ele namorava com essa pessoa, ela ficou grávida, teve um filho e ela se muda do Rio de Janeiro e vai morar no interior do Paraná. Pedro hoje tem 21, né? Então isso tem exatamente 20 anos. Pedro tinha 1 ano quando a mãe dele se mudou para o interior do Paraná. O Luiz pegava um ônibus, a cada 15 dias viajava 18 horas de ônibus para passar o fim de semana com esse filho.
E ele sempre foi muito desafiado e questionado por isso. É porque se ela não quer, deixa essa mulher para lá, deixa essa criança para lá, né? Muitos homens, por muito menos, abandonariam, né? Porque aí também tem a naturalização do abandono paterno, né? É esperado, né? Enquanto o abandono materno ele é patologizado, né? Essa mulher tem algum problema, abandonou um filho, ela só pode ter algum transtorno mental. A gente lida com o abandono paterno como totalmente natural e esperado. Não é nada demais o homem abandonar, né? Então Luiz ouvia muito isso, né? E ele achava isso da ordem do inadmissível, né? Mas é meu filho. Então ele viajava de 15 a 15 dias para passar um dia e meio com essa criança e voltar. 18 horas para ir, 18 horas para voltar. A historinha dele está no YouTube, eu recomendo que vocês vejam, que acho que é a questão da paternidade como compromisso, mais que como responsabilidade, né? Porque a palavra responsabilidade ela é muito acusatória, ou pode ser muito acusatória, né? Mas eu acho que é a história do compromisso, né? Por isso que o nosso lema nas campanhas de paternidade sempre foi a história do desejo e do compromisso, né? Porque na verdade você tem um compromisso com você mesmo e com essa criança, né? E com a mãe dessa criança, obviamente, né? Mas sobretudo é uma oportunidade que se dá por uma revisitação de valores masculinos, né? Acredito eu. Obrigado. Obrigada, professor. Antes da gente continuar, queria convidar a professora doutora Isabel Maria Sampaio Oliveira Lima. Professora Isabel. Professora. Pedindo desculpa pela compreensão equivocada do meu relógio. Completamente. Não tem nada a ver com a culpa. Tão curiosa isso. Então, professora, a gente combinou que após a fala do professor Marcos, a gente daria a vez a Enésio, que ele tem um debate, que da cena também, mas ele tem um gancho a partir das provocações do professor Marcos. Por favor, Enésio. Colegas, boa tarde. Eu agradeço a coordenação, a professora Lúcia, a professora Ana Cecília e a professora Isabel Lima, todas nossas professoras do programa, que estão aqui, em nome das quais eu estendo agradecimento aos funcionários e demais professores. E aos colegas em especial, né? Esté, Tatiana, Fábio, Irineu, vários colegas, Ana, com os quais eu convivi aqui, tanto no mestrado como no doutorado. E para mim o lugar desta fala e momento é um exercício de cidadania e algo muito simbólico para mim, porque eu discuti esses temas das novas famílias ou das novas configurações à luz das questões de orientação sexual e gênero, e foi com temor, de certo modo, que eu me submeti à seleção. E explico por quê. Nós estamos na Universidade Católica, eu não conhecia nenhum professor do programa, acessei o site, submeti à seleção, e ali onde a professora Lúcia estava, o professor Petrini também, a professora Mary Castro, que me entrevistou na seleção, a primeira pergunta que a professora Mary fez: que conceito é esse, então, de família homoafetiva, que você traz no seu projeto? Então, a partir daí, e vendo a maneira científica como aqueles professores trataram a minha entrevista, eu entrei no mestrado realmente modificando ou extinguindo aquele temor e confirmei que aqui os temas foram tratados com extremo respeito e para e passo com a forma como a sociedade vem discutindo esses temas, que não são fáceis, não por serem difíceis, mas porque existe uma lógica de naturalização da paternidade, maternidade, da sexualidade, da orientação sexual. E o Poder Judiciário andou, embora lentamente, hoje eu entendo, quando trabalho com análise de discurso de linha francesa, os discursos daqueles parlamentares de 88 sobre a família, que deflagraram a forma como a família foi delineada no artigo 226, eu entendo que, na verdade, o Constituinte, a linha 88, é uma das hipóteses que eu já constato, que já estou analisando esse corpus, à luz de Michel Pechet, em Orlandi, os teóricos, refletiu no máximo aquelas reivindicações da sociedade, porque se falar em família homoafetiva naquele momento era algo impensado para os constituintes. Embora temas muito menos polêmicos, como, por exemplo, admitir que houvesse divórcio, por exemplo, igualdade, incluir a união estável entre homem e mulher não casados como uma nova modalidade de família, porque aí houve um processo polissêmico, ou seja, de ruptura, de mudança, como Michel Pechet diz.
trazer uma nova entidade familiar que era tratada como concubinato. E a mulher vista como prestadora de serviços domésticos, uma dificuldade para obter realmente até uma indenização no caso de uma separação quando não casada com aquele homem, ou aquele homem com relação à mulher, embora a ação inversa seja mais rara. Então a Constituição Federal ela trouxe diversas mudanças, embora processos parafrásticos, ou seja, repetindo o que as outras constituições disseram, ela trouxe efetivamente grandes mudanças. Houve passeata, por exemplo, para que não houvesse a possibilidade de divórcio. Houve grande resistência em se reconhecer filho como filho, independente de adotivo ou biológico, porque o princípio da igualdade de filiação foi fincado, embora já discutido outrora, a partir da Constituição Federal de 88. E eu faço só uma correção porque, embora o livro A Possibilidade Jurídica de Adoção por Casos Homossexuais seja fruto da minha monografia de graduação entre 99 e 2003, ali em Ilhéus, na UESC, esse livro será sorteado, o meu objeto de estudo no mestrado aqui, sob a orientação da professora Vanessa, foram os assassinatos de homossexuais e travestis. E não incluí as e os transexuais, porque, invisibilizados no processo transexualizador, felizmente não têm sido assassinados por essa questão específica de chocar enquanto a mesclagem dos gêneros na aparência, né? Então eu tive outros pressupostos teóricos, inclusive trabalhei com Bourdieu, a violência simbólica, a questão da masculinidade, e lembrei muito disso aqui na fala do professor Marcos, né? Então, no mestrado, eu resolvi retomar, sob a orientação da professora Isabel, ingressei no programa, com essa ideia de discutir a forma como aqueles parlamentares, e aí já a professora Ana Cecília fez parte da minha entrevista, a forma como os constituintes possibilitaram um processo polissêmico de ruptura, porque até as constituições anteriores, a emenda de 69, por exemplo, ainda no regime militar, a constituição daquele período ditatorial, a única família dita expressamente, eu digo assim, dita expressamente no discurso, que significa aquilo que está em curso, e dita literalmente na letra da lei, até 69, era a família casamentária. Era a única família assim reconhecida pelo Estado brasileiro, desde a Constituição Republicana de 1824 até as republicanas, as demais. Desde a monárquica de 1824 até as republicanas. Então houve uma mudança, porque incluíram uma coisa chamada família monoparental. É reconhecido, né? Ali no artigo 226 também a possibilidade de considerar a família a convivência de, ipsis literis está assim, qualquer dos pais e seus descendentes. Então ali já havia um campo para discussão doutrinária e para vários direitos que surgiriam. A família monoparental, um só. E a família no parágrafo 3º do artigo 226, através da modalidade conhecida como união estável. A duras penas, o mesmo processo de preconceito sofrido por aquela mulher que não era casada, que convivia num regime chamado de concubinato, era uma coisa de segunda categoria, esses mesmos direitos idênticos, apenas direito de convivência, nem mais nem menos, né? Direito à inclusão em plano de saúde, previdência social, possibilidade de adoção, tudo isto começou a ser reivindicado pelos homossexuais com mais intensidade na década de 90. E ali no Rio de Janeiro, dentro desta monografia que foi revisada, cujo percurso de publicar foi engraçado porque ninguém queria publicar. Primeiro que eu não encontrava nem orientador, né? E a gente sabe que, embora o processo de orientador às vezes nem exista na realidade, na prática, só um nome que está ali como orientador, mas eu busquei contato com o orientador sim. O professor Paulo César Santos Bezerra, que era professor da UESC, que depois passou ao programa de mestrado e doutorado da UFBA recentemente, um juiz do trabalho aposentado, o professor Paulo César Santos Bezerra me orientou. Enésio, como ninguém lhe orienta, então eu em monografia e em constitucional, que é a minha experiência maior, vou lhe orientar. Ele trabalha com a questão do acesso à justiça. E até me convidou para ir para o programa de lá, mas eu preferi a católica, por quê? Porque a católica, o eixo é esse eixo interdisciplinar chamado família. Eu brincava com uma colega dizendo que vai trabalhar com família endividada. Veja como todo problema da vida pode ser associado ou desemboca na família, né? Então eu disse, não, professor, eu vou para a católica, porque lá já tem um colega, Cristiano Chaves, que fez a apresentação desse livro, foi aluno da primeira turma, e me falou bem, né? Outros professores, a professora Ada, que discute análise de discurso também. Enfim, eu vim para cá. Só ouvia falar de professor Dirler, que é conhecido por conta das palestras, foi meu professor na especialização na Unifax, e aqui eu pude estacionar um pouco esse tema da maternidade e paternidade dupla por homossexuais, trabalhar a questão da violência relacionada aos crimes chamados de homofobia ou de ódio, que eu não considero que seja a causa que prepondera no que tange aos assassinatos de homossexuais do sexo masculino, que é um ponto muito polêmico com relação à militância,
Me coloco como militante, mas como militante pesquisador, né, porque é um discurso reiterado e repetido que toda morte, se for homossexual, foi por conta da homofobia, e a gente sabe que quando eu fui partir para os inquéritos policiais e para as demais espécies processuais de gays, eu falo de homossexuais do sexo masculino. Quase não tem lésbica morrendo nessas circunstâncias. São questões passionais e outras. Então, quando eu fui verificar, eu vi, não, há a questão de vingança aqui, há a questão de um descumprimento de acordos, há a questão financeira que não fica abordada no discurso da militância. Mas, retomando esse ponto, aquele momento em que passávamos a discutir, eu pensei como graduando, imagine, com 19 anos, né? Já sabia da minha orientação sexual, embora eu acho que não seja necessário ficar dizendo toda hora que seja, mas eu falo disto porque, na verdade, eu tive uma coragem, quando penso hoje, que, vista com respeito pelos professores, me estimulou muito a fazer a monografia que abriu outras portas para outras publicações, que foi esse livro. Então, o professor Paulo César Bezerra me orientou. A editora teve muito cuidado, nota da banca examinadora, porque teve banco de defesa, o professor Paulo Bezerra ainda estava na UESC, e depois de 4 editoras, a Juruá, que já tinha uma linha voltada para essas questões de família, publicou meu livro. E um livro me chamou a atenção naquele momento em que eu pesquisava, e 2 marcos, como às vezes um evento acadêmico muda a trajetória de um aluno. Eu costumo brincar hoje com a professora Maria Amélia Chagas Gaiarsa, que com certeza estará em minha banca, assim como o professor Isabel, porque, embora desligada do programa, ela se reaproxima. Já retornou ao programa? Já. Pronto, felizmente é uma notícia muito boa aqui. Então, como eu tive que migrar de orientação, porque eu comecei no doutorado com ela e migrei para o professor Edilton, que hoje formalmente é meu orientador, eu comecei a dizer à professora Maria Amélia Gaiarsa, quando fui ser inserido no grupo de pesquisa chamado NEAD aqui da Católica, de análise do discurso, já que eu trabalho com esse corpus do debate dos constituintes, eu dizia como um evento muda a trajetória de um aluno, e realmente. Imagine, eu com 18 anos, Semana Jurídica da UESC, em 99, tratando do tema direito de família. Nem se falava das famílias, havia dificuldade de ver a família pluralizada. E Maria Berenice Dias fez a abertura, junto com outros, Rodrigo da Cunha Pereira, professor Faquim, Paulo Luiz Neto Lobo, do Recife. Então, imagine, eu disse, poxa, eu quero pesquisar algo relacionado, mas eu confesso que realmente, por conta da minha condição de homossexual, em ver aquilo que ele disse, me munir dos direitos e escolher um tema interessante, pulsante. E esse era ultra polêmico, porque trazer um tema de adoção para o casal homossexual significa questionamento na área da psicologia. Por exemplo, não vai haver uma modulação da orientação sexual dos filhos porque os pais são gays ou lésbicas? É uma das perguntas mais recorrentes em todas as entrevistas e pesquisas que eu faço de lá para cá. Outra coisa, como inserir na certidão de nascimento? Isso é um absurdo, o nome de 2 pais ou 2 mães. Então eu tive que verificar. Quando eu parti para, eu não digo discurso, que eu não tinha nem noção do que era discurso, mas quando eu parti para a letra da lei dos literas, que agora estudando discurso, né, um mar de significações, né, de sentidos em trânsito, enfim. Quando eu parti para a lei, eu verifiquei que dizia assim, o ECA só dizia o seguinte, que as pessoas que convivessem em concubinato ou casadas poderiam adotar. Eu pensei, o que está querendo chamar aqui de concubinato é quem vive em união estável. Casamento entre homossexual, eu já pensava, eu disse, isso ainda vai ser discutido no Brasil. Tem gente que até pouco tempo achava absurdo se discutir isso, mas uma coisa é a visão matrimonializada, que graças a Deus foi bem delimitada, pelo menos está, e eu espero que assim fique, aqui no nosso programa. Porque uma coisa é a visão matrimonializada, outra coisa é a visão dos direitos civis decorrente de um contrato chamado casamento. É outra coisa, né? Embora se possa discutir as duas coisas, né? Então eu dizia, um dia ainda vou discutir isso. Mas então, se a jurisprudência, ou seja, as decisões repetidas, chama jurisprudência porque tem gente que não é da área jurídica aqui, começam a ser construídas no sentido de que se a Constituição trouxe a união estável entre homem e mulher como modalidade de família, e não existe lei nenhuma que fale sobre qualquer direito previdenciário, de plano de saúde, de patrimônio, de herança entre homossexuais, não vai demorar a acabar discutindo a questão da adoção. Berenice, ao final eu me apresentei, o trêmulo, né? 18 anos, ela disse, Enésio, é um tema fantástico. No meu livro, União Homossexual, que ela não tinha cunhado ainda a expressão união homoafetiva, que foi a partir de 2003, 2004. Uma expressão união homoafetiva que pegou no jargão jurídico, foi incorporada e hoje é como se fosse até um termo formal que é utilizado na jurisprudência e nas discussões científicas do direito, união homoafetiva, né? Porque ela quis dar um peso ao valor do afeto, no sentido de que havia um sentimento diferente naquela união que era vista só como promiscuidade ou como algo que é puramente da vulgaridade, com que a homossexualidade era vista, né? Que houve toda a mudança de ismo para idade, que vocês já sabem. E o Conselho Federal de Psicologia, o papel dele foi muito importante.
Porque em 1999, a doutora Bahia Mercedes Bock, então presidenta do Conselho, baixou uma resolução após muita discussão, inclusive científica, óbvio, no sentido de que profissional vinculado àquele conselho profissional não podia apregoar a questão da cura, né, da homossexualidade ou garantir que fosse revertida a orientação sexual e que a homossexualidade devia ser tratada, isso está ipsis literis na resolução número 1, devia ser tratada com a mesma naturalidade com relação às demais orientações sexuais. Por isso que quando o Esther perguntou o tema do evento que eu pude sugerir, eu sugeriria isso, né? Gêneros, famílias, sexualidades. Tudo no plural. Porque é difícil falar de família mais no singular, não se fala mais de gênero também no singular, porque tem a questão das transgeneridades todas, e aí eu indicaria para vocês a professora Guacira Lopes Louro, com Um Corpo Estranho, Berenice Bento, vários pesquisadores que trabalham também com a perspectiva da teoria queer, mas naquele momento do binômio, né, que ainda está muito forte, porque agora se fala muito em transgênero, mas o binômio é heterossexual e homossexual. Os homossexuais começaram a recorrer ao Poder Judiciário para garantir direitos básicos de convivência. Só que não tinha lei. Na época, a chamada Lei de Introdução ao Código Civil, no artigo 4, dizia que, na falta de uma lei para regular um fato da vida social, que é o direito, o professor Reale diz, né, Miguel Reale, é fato, valor e norma. No sentido axiológico valorativo, né, o direito vai caminhando de acordo com as mudanças de ponto de vista, os debates que vão surgindo, o que Pechet chamaria de ser algo atravessado pela história e pela ideologia. Então, na medida em que foi se abrindo essa discussão dentro do Poder Judiciário e os casais entrando com ações, por exemplo, a família tomava a herança de um companheiro ou de alguém que convivia com homossexual com facilidade porque nada protegia. Conviveu com meu filho morreu, eu vou lá, tiro tudo de casa. Aí os homossexuais começaram a entrar com indenização por danos morais. E uma jurisprudência que partiu de Berenice, que é um referencial que temos, não só teórico, como de ativismo mesmo LGBT no Brasil. Maria Berenice Dias foi a primeira mulher a ser juíza, a primeira mulher a ser desembargadora naquele estado do Rio Grande do Sul, e uma desembargadora que no momento em que duas mulheres deram entrada no pedido de adoção, numa cidade pequena chamada Bagé, do Rio Grande do Sul, Maria Berenice estava na 7ª Câmara Civil e foi uma das que votaram naquele processo, dizendo que foi certa a decisão do juiz Marcos Danilo Edom Franco, de que a decisão foi de estender a uma das companheiras o vínculo de maternidade. Veja que as duas não entraram com o pedido de adoção inaugural. Os processos de adoção do casal homossexual começaram dessa forma. Primeiro, homossexuais que diziam que conviviam com um padrinho do menino ou com um tio do menino em sua casa. É óbvio que o judiciário fingia que não via a situação e os homossexuais fingiam que aquilo era verdade para o assistente social e para o psicólogo, que a criança chamava alguém também às vezes de pai e mãe. Ah, porque chama de pai e mãe? Não, é porque é um tio que ele considera muito. Então as ações começaram a ser deferidas a um homossexual solteiro. Ciro Darlan, no Rio, foi uma referência. Embora Guaraci Viana, com quem já palestrei do Rio também, era totalmente contra até 2007, no evento que eu palestrei com João Willis e com Vasco Júnior e Teodora, primeiro caso masculino que ganhou evidência nacional. E tem gente que acha que é o primeiro caso, mas não é, porque os segredos correm segredo de justiça, ninguém sabe se realmente foi o primeiro caso, né? Então existe essa questão também, foi o primeiro caso, não se sabe se foi o primeiro caso. Mas o fato é que lá discutimos, e Guaraci Viana trouxe discussões assim que assustaram no evento que se propunha científico, que falava em família natural, criada por Deus, homem e mulher, etc. Eu disse que aqueles argumentos não cabiam no evento científico, estávamos ali para discutir a possibilidade de que uma maternidade ou paternidade exercida por pessoas de orientação sexual não a qualificariam mais, nem as desqualificaria para o exercício responsável dessa função, lugar tão importante na vida do ser humano. E realmente foi a duras penas, e teve que ser também através da porta do movimento da militância, como a questão da Lei Maria da Penha, que foi a primeira lei federal, isso vocês podem pesquisar, que trouxe exatamente a expressão orientação sexual para o ordenamento jurídico brasileiro. Até a Lei Maria da Penha não havia uma lei só federal sequer que fizesse menção a essa expressão. Mas como os constitucionalistas que estudam direito constitucional diziam que se a Constituição veda qualquer tipo de preconceito, não podemos tratar as pessoas que convivem com homossexuais como diferentes ou de segunda categoria. Com muito sacrifício, a partir de juízes isolados do país, começaram a partir do final da década de 90 a dar direitos patrimoniais, inclusão em plano de saúde. Quando eu percebi isso, eu falei, não vai demorar a questão da união pleitear a adoção do casal homossexual, né, em prol daquele casal. Seja a partir de eu convivendo com um homem, ele pedir a extensão do vínculo de um filho biológico, por exemplo, que eu tivesse. Já convive, é pai também, ele pede a extensão. Inclusive tem até um ensaio meu chamado Duas Mães, que está no site do IBDFAN, do qual eu faço parte. O IBDFAN teve um papel, e ainda tem, muito forte,
dentro da família vista sob o lugar em que fui chamado para falar, que é o direito. Eu preciso deixar bem claro isso aqui, né? Eu sou da área jurídica, embora num curso como esse, nós não podemos ficar engessados, porque metodologicamente falando, o direito ainda é muito assim, frágil de nos dar os referenciais maiores do que precisamos. Mas, naquele momento, o Poder Judiciário só dava a extensão a um e a outro. E o problema é que, como não há lei federal, o juiz entendia pela sua liberalidade se ia acolher como candidato, como pretendente naquele cadastro daquele juizado, que não havia ainda o cadastro nacional unificado, como já existe hoje. Bom, há muitas queixas com relação à adoção. Uma delas é que o processo é extremamente lento, que é cheio de problemas, e eu costumo dizer que, embora haja essas questões também, que entram em outros pontos diversos do Poder Judiciário, embora os homossexuais entendam que às vezes a demora é por conta de serem homossexuais, muitas vezes não é. É da própria estrutura. E acertadamente eu sempre disse, tive que pontuar em todo momento nesse livro que está na 5ª edição, que quando eu defendi essa possibilidade, não era qualquer união ou qualquer relacionamento que vai ensejar que você coloque numa família de maneira irrevogável uma criança ou adolescente para ser filho a vida inteira e em nome de duas pessoas. É preciso realmente contar com o artigo 150 do ECA, que é a questão da equidade interdisciplinar, que não é cumprida em muitas comarcas, em muitas varas da infância, para valorizar os profissionais que, de maneira interdisciplinar, veem a família em loco sob outros olhares, o psicólogo, o assistente social, cujos pareceres ou cujos opinativos influenciam diretamente o juiz da infância e da juventude. Aqui em Salvador eu conheci Cíntia Liana Reis, que hoje está na Itália, trabalha com adoção. No momento daquele evento, eu pude pensar de maneira diferente quando ela me explicou como funciona esse trabalho, que é louvável. Porque ele subsidia a decisão do juiz ao converter aquela guarda provisória em definitiva e depois transformar numa adoção. Quanto à questão da lei, então, escrita, o Estatuto da Criança, o Código Civil, a Constituição Federal e a Lei 6.015 de Registros Públicos, que é de 73, ainda em vigor, imagine. A Lei de Registros Públicos tocava num ponto nevrálgico. Ah, professor Elésio, e a certidão de nascimento? Vai ficar 2 homens ou 2 mulheres? Né? Imagine se agora no doutorado a gente já discute a pluriparentalidade, a possibilidade e o direito a abrigar, que eu reconheço que é muito polêmico, mas a gente tem que tratar com cientificidade. E o da Vargas pretendia, não sei se continua ainda, tratar dessa possibilidade de consignar no assento o nome para ele, 2 pais e 1 mãe, 3 mães e ninguém. Porque, na verdade, esse lugar, papel, função, não está só atrelado à questão biológica, que todo mundo sabe que é discutido isso toda hora aqui no mestrado e doutorado. É legitimar no papel aquilo que o afeto já reconhece, né? Quer dizer, uma questão de fato psíquica que parte para o mundo jurídico, trazendo consequências que, no fim das contas, são benéficas para a criança e adolescente. É muito melhor que o judiciário encarasse 2 homens como pais do que adotar só em nome de um e o outro não poder, por exemplo, pleitear alimentos se ficasse com o filho, ou o filho não ter direito a um duplo patrimônio, não ter direito a uma proteção do ponto de vista de um plano de saúde melhor que o outro pai ou outra mãe tinha, né? E eu acompanhei as questões do plano, porque depois entrei em contato com a Ana Paula Ziel, ligada lá também, que é depois de ver o livro dela, eu mandei meu livro para ela, estava na 2ª edição, quando ela lançou o livro dela. Então, uma rede de pesquisadores que eu acessei, que vinham pesquisando, e certamente, nos bancos de dissertação e tese, já havia quem defendesse. Mas o IBDFAN reconheceu que a primeira edição do meu livro, imagine, uma monografia de graduação, lógico, ficou extensa, com mais de 198 páginas, que aí eu exagerei, porque eu precisava me calçar muito cientificamente, porque sabia que ia ser questionado, porque eu queria entrar para o debate mesmo, publicamente na mídia também, e entrei, tem muito vídeo no YouTube e tudo, por essa razão. Então eu tive que me calçar muito e ter muito cuidado, porque eu sabia dos questionamentos. Quanto à certidão de nascimento, eu falo assim, a lei viabilizará que se consigne no assento o nome dos pais. Veja que até a questão do poder masculino está tudo implícita sempre, né? Pais, mas que pais? Pai e mãe? Para a sociedade heteronormativa, era enxergar realmente pai e mãe. Lógico que o único modelo era o heterossexual, com Maria Berenice Dias, família matrimonializada, se possível casada no religioso, entre homem e mulher. Não se questionava. Aí eu comecei a questionar, esse vocábulo pais, não pode ser estendido para mãe, mãe, pai, pai? Né? Bom, se pode firmar a união, uma pessoa conviver sozinha com seu filho e constar um nome só de um com a família monoparental, por que não 2? E como é que vai ficar o modelo oficial? Eu disse, muda o modelo, o juiz pede que é assim que se consigne. Filho de, sendo avós. Exatamente assim, é incrível isso, quando eu pego a primeira edição do livro. Quando eu aventei, os casos eclodiram meses depois, que a defesa teórica
porque como eu digo que foi o primeiro livro publicado, eu quero esclarecer que havia diversos outros, mas que eram contrários e diziam que não. O homossexual pode adotar sem dúvida solteiro. Não tem... Um exemplo, Luiz Barros Figueiredo, um juiz da infância conhecidíssimo de Pernambuco. Até hoje, aguerridamente, é contra a adoção do casal homossexual. Aí está lá e coloca, Data Vênia, Nésio de Deus, Maria Berenice Dias, discordo, acho que pode sim a um. Mas começaram a enfraquecer esses argumentos, porque na lei não há nenhum óbice. Porque o que é que se fazia? Você pega a lei semelhante, aplica juridicamente um instrumento de colmatação ou preenchimento da ausência de algo que está na lei, chamada analogia. Analogia é pegar uma lei semelhante e aplicar um caso. Como só havia união estável como forma de família, começaram a entender, por analogia, que a união homossexual, em todos os efeitos da vida prática de qualquer família ou qualquer união, poder-se pegar a lei da união estável, a previsão da Constituição e aplicar. E assim foi feito a defender. Bom, como não há nenhum óbice no ECA, nem na Lei de Registros Públicos, nem na Constituição, nem no Código Civil, que se aplique por analogia o que a jurisprudência do Sul e de São Paulo e do Rio já vem fazendo, no sentido de que se já estão dando patrimônio tudo, por que não pararmos para pensar se um casal pode adotar? Aí entra um mar de questões que eu não posso entrar aqui, até porque eu não sou da psicologia, mas eu ousei pesquisar alguns autores que na Universidade da Califórnia, por exemplo, já pesquisavam, Kevin, por exemplo, famílias tidas como alternativas, como famílias hippies. A preocupação, lógico, era com as consequências dessa educação para com a prole, né? E pelo que eu li naquele momento, naquele lugar, embora não seja da área, dizia que essa prole hoje reproduzia esse padrão quantitativo médio de a maioria ser heterossexual e que não se verificou nada no sentido assim, deletério da construção de gênero ou da forma desse sujeito na sociedade por ter sido educado, por exemplo, por homossexuais. E as pesquisas são raríssimas no Brasil, eu desconheço, além da Ana Paula Ziel, que tem aprofundado nessa questão da dupla parentalidade sob o olhar da psicologia. Há algumas publicações da editora Juruá, mas realmente é algo que precisa ser discutido desta parte. Como eu vim falar da parte jurídica, eu queria dizer que eu comecei a me basear nesses laudos dos psicólogos e assistentes sociais que não identificavam pontos, prejuízos diversos dos heterossexuais. E quando essa jurisprudência começou a ser construída, a forma de ver a família mudou, a forma de ver a união homoafetiva, a união entre duas pessoas do sexo mudou, a ponto, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, na decisão de 4 e 5 de maio de 2011, ter mandado ofício para os Tribunais de Justiça e para o STJ para que a considerem uma entidade familiar como todos os demais. Está aqui no livro também isso. Naquela decisão, que foi histórica, por unanimidade, um ministro não votou, por unanimidade, os 10 ministros, com um mar de argumentos diversos, que o Supremo é assim, né? Cada juiz fundamenta no que quer, mas chega a uma conclusão e se somam os votos. São vários autores, diversas perspectivas, das mais diversas possíveis, e por isso que tem pesquisadores que questionam o poder do STF no sentido da interpretação, justamente por isso. Mas é o modelo que temos, cada pesquisador votou, cada jurista, aliás, votou, e aí eu convidei, pela Juruá também, nós publicamos um livro que eu coordenei, chamei a professora Isabel Lima, faz parte, com sua orientanda Guadalupe, né, professora? Cada um comentou um voto de ministro, para que nós entendêssemos a opinião deles. E há pesquisador deste nosso livro que diz assim, bom, tudo bem que o Supremo reconheceu como união estável e como família, agora imagine. Mas a questão do casamento ainda sou o contrário. Por exemplo, o professor Rodrigo Moraes, que hoje é professor da UFMA, que é uma autoridade de direitos autorais na Bahia. O professor, é meio arriscado, eu brinquei com ele. O senhor não vê que na Constituição diz assim, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento, é reconhecida a união pública notória e contínua entre homem e mulher não casados, união estável. No final, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Se devendo a lei, imagine o juiz, os cartórios. Então, eu pensei, não vai demorar os homossexuais que já tinham escrituras públicas, declaratória de união estável, que já era possível, mas havia cartórios que não queriam, negavam. Não vai demorar a começarem a pedir a conversão das uniões estáveis, mesmo aquelas somente de fato, aquelas já com escritura pública, essas que tinham escritura pública, os cartórios converterem em casamento. Aí os homossexuais começaram a entrar com ação declaratória de união estável. Eu disse, não precisa, basta você ter escritura pública, vá no cartório. Mas aí estava muito no limbo ainda a situação. E com esses avanços todos, eu digo que o direito, por mais ainda que uma estrutura que reproduza o status quo dominante, e como diz o professor Camões de Passos, não foi criado para dar justiça social nenhuma, nem para garantir o direito dos mais fracos, uma estrutura que mantém realmente essa sempre diferença social de opressão, foi o poder que entre o legislativo e o executivo saiu à frente dessas questões.
e saiu à frente dessas questões utilizando-se de argumentos de outras áreas, como a psicologia. Porque essa resolução número 1/99 do Conselho Federal foi citada em várias sentenças. Diversos estudos de psicólogos, de associações médicas de psiquiatria dos Estados Unidos, que sempre saíram à frente dessa defesa também da parentalidade. Veja que ele trouxe o exemplo da licença parental. Olha a diferença do que licença maternidade ou paternidade. O parental dá uma ideia de liberdade maior na questão desses papéis. E é uma luta, eu já sei, por exemplo, que meu companheiro está aqui, o Williams, e assim, a gente pensa em adotar, e na realidade, independente de um dia eu adotasse como solteiro, né, eu estou me preparando com aquilo que ele disse, realmente. É preciso ver com responsabilidade, se calcar realmente de uma questão financeira, e hoje também tem a questão contingencial das atividades do doutorado, que eu pretendo me dedicar ao meu filho e minha filha, se tiver mais de um, e vou adotar. Mas o que eu digo é que realmente, assim, eu me perdi um pouco de falar dessa questão de adoção, mas quanto à licença, eu já sei que vou precisar impetrar um mandado de segurança contra o Estado da Bahia, porque como servidor da Secretaria de Administração, né, um servidor do grupo técnico da área jurídica lá da Secretaria, eu vejo o mandado de segurança passando para que se estenda em pé de igualdade o prazo da licença maternidade para também homens, homossexuais ou não, porque um homem heterossexual pode adotar sozinho também, por que não? Eu sei que vai ser visto com preconceito, porque pela questão da masculinidade ele tem que copular e tem que gerar um filho de maneira biológica. Mas eu sei e acho legítimo, Ricardo mesmo, Sampaio, do INSS, aquele que saiu na mídia, ele pediu, e foi um caso de um servidor que está aqui na Bahia, professor da UNEB do campus de Camaçari, e ele pediu, e a decisão federal foi que deveria estender o mesmo prazo da licença maternidade, porque o homem precisa se dedicar aos cuidados básicos, principalmente quando adota, porque a lei dá um período maior quando é até um ano, né? Então, ele queria em pé de igualdade e conseguiu isso. Então, mesmo que dessa forma, é preciso que os direitos sejam vistos, não de um modo assim, afetados pelas nossas paixões militantes, mas assim, com critério científico. Mas é muito bom que um programa como o nosso, já concluindo, abra essas discussões, porque eu falei de uma forma rápida, porque é um tema muito controverso e cheio de questões, mas eu só quero dizer que depois dessa decisão do Supremo de 2011, quando o Supremo disse não, é entidade familiar para o direito, ninguém pode mais questionar. Nós podemos até discutir do ponto de vista teórico, é família, não é família, nos programas todos. Mas o direito brasileiro hoje, até que a lei mude ou não, que não sabemos o futuro do país, em questões até nos assustam, nos dá medo, mas hoje, na forma como o direito está, para o Poder Judiciário é família. A contragosto de quem pensa diferente ou não, quando se equiparou dessa forma, e o Supremo teve que dizer, o Conselho Nacional de Justiça, não, os cartórios agora devem casar homossexuais, que saiu a resolução, os provimentos, as orientações do Tribunal de Justiça. Ora, se homossexual é família, união afetiva, já pode até casar, a questão do tema da discussão caiu. Eu fico brincando, professor, se ele vende muito ainda, eu disse, não, graças a Deus, o tema agora é mais normal e tranquilo. Lógico, era tanto aluno mandando e-mail, monografia de final de curso e tudo mais, mas felizmente, que bom, é um tema muito polêmico ainda assim. A discussão vai permanecer, sim, lógico, porque ela imbrica para outras áreas, né? Embora eu já diga logo que não sou autoridade a falar de nada que tem a ver com adoção, nessa interface de psicologia, por exemplo. Mas eu fico feliz porque hoje a sociedade avançou muito. E eu digo a vocês que fico feliz, professora, quando vou àquele discurso dos constituintes, em perceber que realmente nós temos que caminhar, embora nos empenhando para que a sociedade avance no combate aos preconceitos, entendendo os discursos em que lugar estão, as formações ideológicas ali presentes, e eu entendo que aquele discurso de família, ainda em trânsito, mas literalmente o texto impresso na Constituição, ainda hoje possibilita transformações fantásticas na sociedade, e ainda é uma Constituição fantástica, dentro da forma como aquele artigo 226 foi delineado, porque de lá para cá, se eu entrevistasse hoje, se desse tempo, a professora Isabel até me disse, será que não daria tempo de entrevistar alguns constituintes? Ao menos 5 que estejam ainda vivos, né, daquele momento histórico, porque para perguntar eles assim, você imaginava que houvesse, por exemplo, hoje, a obrigatoriedade de cartório casal homossexual? Ele talvez ia dizer assim, não, naquele momento não, certamente não. Então eu agradeço muito a vocês a atenção e vamos partir do debate daqui a pouco, professor Isabel.